Desde 2011, através de uma lei municipal, são estabelecidas as regras e as questões relacionadas ao balé em Bauru. A Companhia Estável de Dança nasceu de uma experiência anterior, mas a consolidação através de um regime de lei municipal está permitindo a consolidação também desse tipo de manifestação cultural na cidade. Para falar sobre este assunto, está conosco no estúdio da TV Câmara o coordenador da Companhia Estável de Dança, Sivaldo Camargo. Sivaldo, obrigado por sua presença aqui. Como todo projeto de execução, sobretudo na questão da área de cultura, pedir para as pessoas que não acompanham, para poder massificar isso um pouco, explica como surgiu essas relações do balé aqui. Teve uma experiência anterior, eu estava contando para a gente fora do ar, onde foi tentado formatar isso até dar o corpo a que eu fiz referência na lei. Correto. Surgiu na administração anterior uma proposta de se criar uma companhia, mas com o intuito de suprir a necessidade de aulas de professores nos bairros, né, aulas de balé nos bairros. E isso não deu certo, porque com o tempo se percebeu que elas não iriam nem cumprir uma função como professoras e nem como bailarinas, então não iam ter. E fora isso, alguns aspectos jurídicos também barraram o processo. Nessa administração foi refeito o projeto e foi trabalhado hoje a Companhia Estável de Dança nos mesmos moldes da orquestra e da banda, que já existe há algum tempo, né? Eles são bolsistas, recebem uma bolsa por um determinado tempo de estudo semanal. Então a companhia depois foi adaptada, né, para esse esquema da banda e orquestra. E aí foi aprovado pela Câmara, foi sancionado pelo prefeito, e há 2 anos já estamos aí trabalhando, colhendo frutos já. Qual o valor da bolsa? Hoje a bolsa é R$ 462 mensais, né? Fora a bolsa de estudo, elas recebem todo o material de trabalho, sapatilhas de ponta, meia, colãs, né? E os figurinos também, né, dos trabalhos são por conta da companhia. Da Secretaria ou da Secretaria Municipal de Cultura? Qual que é o público dessas bailarinas? Como funciona a questão das vagas? Tem um número? Tem. Pelo projeto de lei, a gente estipulou que a companhia pode ter até 16 bailarinas. Tá. Né? Isso acontece por um processo de audição, que chama, né, um processo seletivo, né? E na dança, na música também, chama audição, né? Vamos fazer a audição. E a gente tomou um cuidado, né, na elaboração da lei, por quê? Para não existir algum favorecimento. Né? Então, desde da primeira audição, assim, nós temos um cuidado muito sério com essa seleção, né? Então, nós sempre trouxemos pessoas de fora, né, de fora de Bauru, com notório saber, são pessoas assim que estão, né, na profissão há mais de 20 anos, que são reconhecidas, né, nacionalmente, para fazer esse teste. Normalmente o público de entrada e saída de 14 a 21 anos. 14 a 21 anos, né? Pelo projeto é de 14 a 21 anos para entrar. E vocês vão fazendo essa rotação do cumprimento dessas jornadas todas através desse processo? Exatamente. Então, geralmente no começo do ano, nós fizemos a última audição agora em fevereiro. Então foi assim, na primeira audição, nós tivemos, acho que 16 ou 17 candidatas, passaram 3. Certo. Aí no segundo processo, tivemos, acho que 28, passaram 5. E aí mantivemos as 8, o primeiro ano de trabalho foi com 8. Depois, no terceiro, passaram só 2, de 14 ou 15, né? 2 meninas. E agora, nesse quarto processo, passaram mais 2. Entendi. Né? Para aproveitar uma orientação, talvez uma sugestão aos pais, né, para as filhas que têm o desejo de fazer balé, que questões você acha que é fundamental delas levarem para um teste desse para aumentar a chance de ingresso? Os requisitos são, primeiro tem que gostar de balé, né? Não é assim, porque não é um hobby, né? São 3 horas de aula de segunda a sexta. Então, se a adolescente não tiver realmente um foco muito voltado para a dança, não consegue ficar. Disciplina. Né? Disciplina e tudo mais. Então é isso.
E buscar uma boa academia, que Bauru tem escolas muito boas, né, de balé, tudo, né? Então acho que é o caminho. Tá, é para tentar minimizar a questão dos eventuais erros iniciais que fazem com que uma candidata que você veja lá até em potencial tenha ficado de fora, pô, faltou esse detalhe aqui. Exato, é a questão do estudo mesmo, né? Porque a princípio, nas primeiras vezes, muita gente foi impulsionado pelo valor da bolsa ou pela oportunidade. Sim. Isso não segura, não é isso, né? Tem que ter realmente um trabalho, um estudo, né? Para chegar nesse estágio de entrada aqui de 14 anos, elas têm que ter quanto tempo? 6 anos de estudos, De formação, né, de balé anterior. clássico, né, comprovados. Ninguém chega cru lá. Não dá. Porque a companhia ela já tem que ter uma resposta, elas ganham, né, do poder público. Então elas têm que ter uma resposta imediata. Esse retorno para a comunidade, né, tem que ser uma coisa já mais imediata. Né, apresentações, Claro. ela tem que produzir. Né? Você falou de 16 bolsas previstas na lei, estão trabalhando com o universo de 11 bailarinas hoje. Para montar um espetáculo, uma coreografia, tem um número mínimo, depende da coreografia para você conseguir sistematizar isso? Não, isso é um critério do coreógrafo, né? Nós temos uma dificuldade grande, né, até maior, que é a questão de bailarinos. Nós não temos bailarinos. Tá. Né? São 11 bailarinas hoje a companhia. Por que acontece isso? Pelo projeto de lei, são necessários 6 anos de estudos e de 14, o máximo 21 anos. Infelizmente, né, no Brasil, isso não é em Bauru, no Brasil, Claro. Muito poucos homens fazendo balé. E quando os que fazem, eles vão por conta própria. Né? Não é o pai que coloca eles com 7, 8 anos numa escola de balé. Sim. Eles já chegam com 16, 17 anos. É a carga de resistência. Né? E ele vai por conta própria procurar uma academia para fazer balé. 17. Aí não dá o tempo dos 21 anos com 6 anos. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos. E ele já não pode por causa da idade. Nós tentamos, né, devido a essa realidade, colocar as meninas 6 anos de estudo e os bailarinos 3 anos de estudo, para ser compatível. E não dá certo? Não foi, tanto o jurídico, acho que da Câmara como da Prefeitura, barraram, né? Porque perante a lei todos são iguais, homens e mulheres. Entendi. A questão da idade, de mudar um pouquinho o perfil da saída... Aí descaracteriza como bolsista. Descaracterizaria. Como, tem o outro ingrediente jurídico. Porque elas são bailarinas bolsistas, não são profissionais. Perfeito. Né? A companhia é, na verdade, um trampolim. Elas saem de um processo bem amador, né? Que é 2 aulas por semana, uma coisa... E passam por esse processo para tentar se profissionalizar. Entendi. Então é uma escada, assim, um trampolim, né? Que acontece. Vocês estão formando um repertório a essa altura, né? Estão falando aqui da lei de 2011, mas com isso consolidado. É assim mesmo? A cada ano vocês tentam colocar um ingrediente novo? Sim, nós estamos com uma média de 2 espetáculos por ano, né? E assim, esses espetáculos eles não são descartados, né? Então, o que a gente montou em 2011, nós estamos dançando até hoje. Nesse caso, como a banda também, eu quero fazer da música, né? As músicas sempre ficam. E em 2 anos nós já estamos com um repertório de 5 coreografias e 3 coreógrafos diferentes, todos eles contratados, né, vindos de São Paulo. Então, você falou dessa experiência com os coreógrafos de fora. Como elas já têm uma rotina e uma sistematização de aulas para ir ganhando essa ideia de conjunto, né, e também de elementos com você fez uma opção interessante do ponto de vista de coordenação. Que elas tenham contatos com outras bagagens através dessas contratações de coreógrafos. Sim. Uma das preocupações que eu tenho quando me convidaram para assumir, né, a coordenação, de não ser uma coisa personalista, né? Tá. A companhia é a Companhia Estável da cidade de Bauru, é um projeto, é da cidade, né? E se você faz a coordenação, você é professor, né, e monta as coreografias, então fica uma coisa muito... de repente vai ser o grupo do Sivaldo que vai estar dançando. Isso não é intenção,
né? Eu estou ali também coordenando, que daqui a algum tempo vem outra pessoa, mas a base da companhia não pode mudar. Uma outra curiosidade aqui, você falou do ter 6 anos de estudo inicial de balé clássico para poder fazer o teste e ingressar na companhia. Como na música, que me veio à cabeça agora, esse bailarino amador que chega lá, ele traz vícios desse processo de formação anterior? É natural que traga? Não, é natural. É. Assim, uma das coisas, né, que os coreógrafos que vêm hoje, né, agora recentemente, né, que eles percebem que cada uma chega com um tipo de informação, de uma escola diferente, uma professora diferente, um método diferente, né? Então elas chegam com um potencial, um talento, né, mas vindo de forma diferente. Tá. E uma companhia, como uma orquestra, isso daí tem que estar afinado. Eles têm que estar falando a mesma língua, eles têm que ter o mesmo, né, gesto. Então, o trabalho do coordenador e do professor é justamente isso. Afinar. Tentar dar unidade nisso tudo. Dar unidade para isso, né? Dar uma coerência do movimento, afinar. Os movimentos, eles têm, de acordo com a escola, variações que são perceptíveis. Eu estou falando com a linguagem de leigo aqui, certo. Mas como você pegar e misturar gêneros diferentes em música, né? Olha, a base, se você falar o balé clássico, ele tem uma origem única, né? Mas com o tempo, né? Ele surgiu no século XV, né? Ele foi se modificando. Cada lugar que ele foi evoluindo, ele foi somando, principalmente com a cultura popular. Okay. Né? No caso do Brasil, por a gente ter as questões de... Também usou no outro parâmetro de comparação, por causa da dança, da ginga, do trejeito. Nós temos uma espécie de uma escola própria de se relacionar com o corpo e a dança, ou estou falando quanto bobagem? ao balé, não. Por exemplo, na Rússia, eles levaram muito a sério a disciplina, a técnica do balé clássico. Sim. Isso foi, assim, muito sério. E, ao mesmo tempo, eles incorporaram no balé clássico temas folclóricos dele. Danças populares, tudo isso foi assimilado, né? E hoje a dança russa é uma escola uma das mais fortes que existe, né? Sim. O Bolshoi, o Kirov, claro. Né? Mas houve uma fusão muito forte do clássico, da disciplina, com o popular. No Brasil, a gente teria tudo para ter uma escola assim, de dança, porque musicalmente a gente é muito rico. Nesse sentido que eu imaginei. Ritmos, né? Temos os ritmos africanos que a gente incorporou junto com os índios, dos portugueses. Então a gente teria tudo para ter uma escola própria de balé muito forte, né? Como os russos têm. Só que isso daí não aconteceu. A disciplina do balé clássico que daria essa condição de você internacionalizar, de ser reconhecido fora, não foi levado muito a sério. Tá. Mas existe esse potencial nato por essa miscigenação, essa capacidade? Existe sim, né? Muitas tentativas, muitas coisas boas são feitas hoje em cima disso. Quando a gente falou de montagem de 5 repertórios já, isso vai agregando informação ao longo do tempo. Dá uns exemplos para nós dos títulos que você tem. Por exemplo, neste momento que a gente está gravando, você está com cartaz de Sentir-se-á e Vejo Cores e Gestos. Isso. Então, hoje, né, assim, a gente tem 2 coreografias de balé clássico, né, que são dançadas nas sapatilhas de ponta. Uma foi montada por Sérgio Bruno, que foi um grande bailarino, né, na década de 80 de São Paulo, morou na Polônia, morou em vários países, né, então ele veio para a gente coreografar. Ele montou um balé que a gente chama assim de repertório, que é aquele tchu-tchu clássico, né? Foi o primeiro trabalho, né, que foi uma experiência para elas. Aí trouxemos o Eduardo Bonis, que é um outro coreógrafo de São Paulo também, que morou fora do país, Estados Unidos, ele é conhecido. Ele montou uma outra linha, que é o balé romântico, né, clássico também, nas sapatilhas de ponta. Aí temos o Arilton Assunção, que é um excelente coreógrafo. Ele é diretor da companhia Faces Ocultas, né? Tá. Diretor e coreógrafo. Ele montou esses 2 trabalhos para a gente de dança contemporânea, que é uma outra coisa assim, não tem nada a ver com a linha de clássico, né?
são as músicas, a gente estava conversando, uma das coreografias é a música popular, né? Música popular que eu digo assim, tem Vila Lobos, né? Tem o grupo Ânima, que é né? Viola, Rabeca, né? A maior parte desses repertórios musicais que dão âncora e amparo para essas coreografias são do circuito não comercial ou não tem essa regra, no caso de música? Olha, quase 100% daria, não comercial, né? Não porque o balé ele não entra nessa moda, sabe, no circuito, não tem um porquê. Né? Mas tem ouvido brasileiro aqui nessa história também. Vocês sim. aproveitam muita coisa, no ônibus, você está comentando. Muita coisa. Né? Que nem o Arilton mesmo, ele gosta muito de música brasileira, né? Ele tem Então você pega Tom Jobim, Chico Buarque, você tem músicas antigas, né? Dalva de Oliveira, tem coisas com uma dramaticidade muito bacana, né? Para um balé moderno, contemporâneo. Que acha um caixão legal lá. Tá. Você tem a questão do projeto nas escolas para a gente falar, mas antes eu vou abusar de uma outra curiosidade. Tem essa carga e disciplina de ensaios semanais, segunda a sexta, as apresentações, os cursos, e lesão com isso, essas bailarinas. É um meio que tem muita lesão física? Não? Sim, é um trabalho, é um esforço físico. Eu sempre falo para as meninas, gente, não adianta gostar de balé só, né? Porque gostar é pouco, né? Gostar, a gente gosta de ir no shopping, gosta de ir no cinema, né? Gosta de macarronada. Né? Então, se gostar só de balé, não resolve, não dá. Né? Tem que amar de paixão. Justamente porque o trabalho físico eu diria talvez assim, a disciplina física do balé ele assemelha ao exército, uma disciplina do exército, né? Ou dos atletas de alta performance. Todo dia, todo dia é trabalho físico, é aquecimento, e os limites são testados sempre, né? Não é uma coisa que você chega, estabiliza e acabou. Se hoje a perna está a 90 graus, amanhã tem que estar um pouco mais e assim, não tem fim. Né? A técnica ela vai te cobrando isso, né? Entendi. É um estágio de... E aí as lesões, como você colocou, né? Tem dois pontos. Uma, no caso da companhia, quando elas chegam, elas vêm de uma carga horária muito inferior do que elas são acostumadas. Geralmente são 4 horas e meia, 5 horas por semana de aula. Sim. Aí elas chegam na companhia com 15 horas de aula por semana. Então já o corpo, né, demora para... adaptação. E nisso existe dor, né, lesão, sapatilhas de ponta, né, porque todo o peso fica acima de um ponto só, de um eixo, né, e equilíbrio, né, então, e os pés sofrem muito também. Né. Tá. Nesse caso, precisa de algum complemento ou só com essa carga ao longo do tempo de atividade, que já é uma fadiga interessante, falando do ponto de vista físico aqui, né? Em academia, com musculação, alguma questão, ou não é necessário? Não tem, é porque, assim, o próprio balé, ele é uma técnica, assim, como eu coloquei há pouco, ele surgiu no século XV. Então, hoje, ele é uma técnica muito aprimorada, senão ele já teria acabado, né? Como muitas outras coisas que começaram, ficou um tempo e terminaram. Ele resiste até hoje, né, da mesma forma, a mesma base, né, porque ele foi muito bem elaborado. Né? O biotipo das magrinhas é natural por causa dessas relações todas de lidar com o corpo? Não necessariamente, a menina que tem uma musculatura... Não hoje, mais não mais. O que pernas. assim, a gente procura, né, são pessoas fora do peso, né, justamente por sobrecarga de movimentos. Aí sim a gente corre risco de lesão, joelho, dificuldade maior. Né, dificuldade maior. Né. Tá. E a questão das escolas, Sivaldo, você está com uma experiência para colocar nas escolas que é interessante, que vai formar uma correlação com mais de um tipo de informação e cultura. Exato, é um projeto que a gente, esse ano, talvez a gente comece com a companhia, que é o projeto de dança nas escolas. Então nós vamos montar como se fosse um teatro na quadra da escola.
né, com piso, iluminação, cadeiras na quadra, né, seria um teatro adaptado. Para apresentações. Né? Apresentação. E eu coloco assim que para as bailarinas isso, fala, olha, é melhor, assim, é mais importante que muitos teatros convencionais. Por quê? A maioria vai estar assistindo um balé de repertório, um balé clássico pela primeira vez, as crianças. Sim. Então isso é muito sério, né? Vocês estão levando um balé para essas crianças que elas vão estar vendo pela primeira vez, ao vivo, né? E isso causa uma impressão muito grande, né, nas crianças, de estar vendo uma coisa que para ela está no imaginário, a televisão, né, ou um filme que ela vê a bailarina na ponta do pé, sabe, dançando, e aí ela vê na escola dela, que é o meio dela, ela vê aquilo acontecendo, então existe um encantamento, né, da criança por isso. Além dessa questão da massificação, da difusão em escala fora do ambiente tradicional, do teatro, do tablado, você tem a relação de conhecimento com outras disciplinas. Sim, aí a ideia, por exemplo, é a gente contextualizar, né, com os professores, né, que trabalhariam com os alunos, tipo, um mês antes da apresentação na escola. Por exemplo, um determinado compositor que morou na Itália em determinada época. Então isso vai ser feito com o professor de geografia, o professor de história, o professor de literatura vai inserir. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar. Quando o aluno chegar para assistir o balé, né, a história, ele já tem um contexto do que vai acontecer. Né? Entendi. E além disso, no dia seguinte da apresentação, a gente vai dar um workshop, uma aula aberta para os alunos, para a criançada. E aí nós temos hoje na Secretaria uma divisão de ensino às artes. Né? Nessa divisão de ensino às artes nós temos aulas de música, né, violão, flauta, nós temos os cursos de artes cênicas, teatro, né, circo, e temos os cursos de dança, de balé, né, que são gratuitos, oferecidos pela Secretaria. Então, essa aula aberta, um professor vai estar dando a aula e as bailarinas, ou o pessoal vai estar observando isso. Então, essa observação, assim, olha aquela menina como ela tem jeito, como que ela está interessada. Pode surgir Vamos anotar, fazer um contato. Olha, em janeiro abrem as vagas, assim, a gente observou, ela vai lá e leva ela para fazer. Aquele menino, olha, ele... Né? Então seria uma pré-seleção já para a divisão de ensino às artes. Né? Pode ser uma experiência muito interessante surgindo os talentos aí para eu acho que isso daí vai ser bacana, assim, né? Oportunidade para as crianças. Sivaldo, obrigado por você ter falado conosco aqui. A questão do espaço público, para nós a interação também do mundo da dança, e que a companhia, brevemente, quem sabe vocês sejam pressionados no bom sentido a montar mais de uma turma, mais de 16 aqui, para poder expandir essas questões. Eu que agradeço, né, essa oportunidade e estamos à disposição. Eu acho que, como uma companhia pública, né, a gente tem que estar sempre falando, mostrando o que está sendo feito. Muito obrigado. Se você quiser conhecer o projeto, dirige-se à Secretaria Municipal de Cultura, tem os ensaios todas as tardes. Aliás, pode assistir, quem for a gente teatro, tem alguns ensaios abertos. Tem os ensaios abertos. Isso. Procure informações na Secretaria, na Avenida Nações Unidas, no Teatro Municipal, para você conhecer a Companhia Estável de Dança.